de nascimento. Miguel Eduardo Torres, 1º de outubro de 1958, nascido em São Paulo, na capital. Então, eu queria que você retomasse um pouco a sua história, falasse assim da sua origem, da sua família, como que era assim, os seus pais, de onde eles são aqui de São Paulo também, conta um pouco assim como que era. Eu sou filho de descendentes de italianos e espanhóis, né? Minha mãe se separou do meu pai, acho que eu tinha 6 anos, 5 anos de idade, eu não lembro. Depois vivemos muito com minha avó, morei com a minha avó, meu pai e minha avó, e meu avô paterno. Depois meu pai casou de novo, né? Mas continuamos todos morando junto, então eu tenho a minha infância até a adolescência, até ser adulto, eu morei junto com meus avós paternos. E eles eram operários? Que tipo de... O meu avô, ele veio, ele trabalhou, ele era descendente espanhol, ele trabalhou na Mogiana, trabalhou em Presidente Prudente, na Lavoura, então é história que a gente sabe, né? A minha avó veio da Espanha mesmo, meu avô nasceu aqui, né? Mas ela veio da Espanha. O meu pai nasceu em Prudente, mas foi operário em São Paulo, metalúrgico, trabalhou na Rolamentos FAG, né? Foi muitos anos. Ele foi um dos fundadores, hoje ninguém sabe, mas tinha o Clube Nações Unidas, nasceu dentro da Rolamentos FAG, depois se tornou um local de eventos em São Paulo, caixa de show e tal, mas então ele trabalhou, né, nessa área. Os meus avós maternos eu tive pouco contato, né, que são de origem italiana. Eu acho que é isso. Eu tenho irmão, né, tenho do primeiro casamento do meu pai um irmão, e do segundo uma irmã e um irmão. Só um minutinho. De Prudente, ele entrou ele era pedreiro, então ele não era empreiteiro, mas ele era pedreiro, ele fazia a casa para tudo que era lado, era uma loucura, não tinha empresa, mas ele era isso, eu lembro disso. Sistemático, né? O espanhol sistemático, mas... E assim, dentro do seu ambiente familiar, havia assim essa noção, assim, mesmo que não fosse uma coisa oficial ou ligada a algum partido, mas uma noção de injustiça social, enfim, da questão do trabalhador ou não? Não, tinha o meu avô um pouco, ele era meio anarquista, ele tinha isso mas sempre tinha uma questão de mais a questão social, ele sempre falava muito com a gente, muito. Ah, tá. Então, meu pai também tinha um pouco, mas não muito, né? Mas era o meu avô que tinha ele relatava algumas coisas de algumas encrencas que ele participou. Entendi. E você começou a trabalhar quando? Olha, o meu primeiro emprego, eu lembro que eu era menor, eu trabalhei em uma farmácia em Santo Amaro, na Alameda Santo Amaro. Chamava, acho que, Droga Custo. Acho que eu fiquei um ano e meio. Depois eu fui para uma metalúrgica também em Santo Amaro, metalúrgica Eberhardt, Parafusos Eberhardt. Aí fiquei 2 anos, eu acho que, se eu não me engano, nessa empresa. Depois fui para uma metalúrgica também chamada Metalúrgica Coimbra, também em Santo Amaro, na rua João Alfredo. Então fiquei um tempo, 2 anos e pouco, estava estudando já no colegial ali, fazendo um pouco no colegial normal, depois no supletivo. 2 anos mais ou menos a gente participava muito não como dirigente político, mas mais como ativista. A gente sempre tinha, né, atividades do pessoal da escola, e estava conturbado aquele tempo. Eu fui visitar um tio que eu tinha em Minas Gerais, aí fiquei 2 anos em Minas. Com
Estava meio complicado aqui a questão política em 78, 79, eu não lembro a data certa, mas por aí. Aí eu fui para Minas, fiquei 2 anos lá numa usina de açúcar, morando sozinho numa fazenda colonial bem antiga, trabalhando dentro da usina. Aí voltei para São Paulo quando meu avô faleceu. Aí fui trabalhar na Ofitec, uma metalúrgica também na região de Santo Amaro. Tá, então, recapitulando, você começou a trabalhar numa farmácia na adolescência, quando você tinha uns 14 anos, você trabalhou um pouco ali, aí você já entrou na metalurgia. Isso antes de ir para Minas Gerais. Isso. Então você não teve contato com o sindicato nessa até na Coimbra, nós tínhamos, porque Santo Amaro estava na efervescência em 78, 79. Então nós participamos, eu até participei de manifestações na Telefunc, se eu não me lembro, foi que eu faltei no emprego para ir ajudar um piquete. Eu lembro disso, que a turma da escola foi tudo lá, uma loucura. Então nós tínhamos, estava muito efervescente isso, a gente participava, mas não como na direção. A gente sabia do sindicato, a gente via, tinha críticas muito naquele momento contra o sindicato, a figura do Joaquinzão era uma figura que dava muita repercussão. Então nós tínhamos essas discussões dentro da fábrica e começou esses movimentos e a gente começou também a participar. Inclusive na Telefone, que era o sindicato que estava fazendo, né? Não a oposição. Não a oposição, foi o sindicato que fez lá, né? Aí você vai para Minas Gerais, você ficou 2 anos ali morando numa usina. Um trabalho mais ou menos Ali rural, fiquei, era uma grande usina de 2 irmãos. Então na cidade, é uma cidades pequenas, né? Então fiquei 2 anos, volto para São Paulo com o falecimento do meu avô, aí eu entro numa outra empresa que é a Ufitec, que é de aparelhos médicos, que também é metalúrgica. Por que você decidiu ficar em Minas quando você foi? Estava muito conturbado aqui, eu já tinha sido perseguido, polícia dando blitz, aquelas coisas dentro, inclusive na escola, nas salas de aula tinha isso. Então, quando eu fui, eu falei, vamos dar um tempinho, fiquei. Resolvi ficar lá e fiquei. Aí, foi uma experiência? Uma experiência, foi boa, ótima. Aí você voltou como ajudou o seu avô? Meu avô faleceu, eu voltei. E resolveu ficar em São Paulo? Aí eu fiquei em São Paulo, eu voltei para uma metalúrgica, né? Aí você já tinha uns 21 anos, mais ou menos? Mais ou menos, 22, 21, 22. Nessa empresa eu fiquei 2 anos, aí eu me candidato a CIPA nessa empresa. Aí sou mandado embora. Porque eu questionava muito, né? Aí me mandaram embora, eu fui no sindicato, conheci o Milton Brum. Aliás, nesse inteirinho dessa empresa, eu conheci o Newton Cândido. Que eu ia da minha casa, que eu morava na casa do meu avô, minha avó, eu ia a pé para a empresa. E eu passava no terminal de ônibus em São Paulo, em Santo Amaro, do Largo 13, e eu conheci o Newton Cândido lá com um fusquinha, uma caixa de som, fazendo discurso, sozinho, parecia os evangélicos às vezes que ficam sozinhos na praça. Ele estava falando, todo dia eu via ele. Eu parei um dia para conversar com ele, aí foi conversando, me aproximei dele naquele momento, fiquei sócio do sindicato. Ele era assessor? Assessor do sindicato. Eu fiquei sabendo depois, mas não tinha essa noção. O sindicato, a sede não era ainda na Barão do Rio Branco, era na Rua Borba Gato, se eu não me engano, era no primeiro andar de um edifício. Eu fiquei sócio, voltei na empresa. A hora que eu me candidato à CIPA, aí vem a demissão. Aí eu fui atrás do sindicato, falei, não, nós vamos resolver. O Milton Brum, que também na época era assessor, que fazia aquela região, aí entramos no processo, fizemos mas não ganhamos. Eu fiquei auxiliando o sindicato ali naquele momento como assessor, assistente de organização, acho que tinha esse nome antes. Foi
mais ou menos em 83, 84, isso. Vou voltar só um pouquinho. Você falou que que a empresa você já era meio visado, porque você fazia muito questionamento. Que tipo de questionamento você fazia, assim, por quê? Como que era, assim, a relação dentro da empresa? Horário de trabalho, compensação que eles avisavam em cima da hora, alguns atrasos que tinha, né? Então, eu sempre fui muito ativo na questão de grêmio, futebol, tênis de mesa, ping-pong, então tinha sempre muito contato com os trabalhadores. Então, começaram a vir e eu começava a incorporar essas reivindicações e levava para o chefe, aqui estamos com isso, estamos com isso, estamos com isso. E a hora que eles viram que eu me candidatei a CIPA, acho que foi a senha. Mas não mandaram por justa causa, mandaram normal. Aí o sindicato entrou com processo de reintegração, mas não tivemos êxito. Aí me chamaram para ajudar no sindicato. Aí tinha uma turma, né? Era a turma que estava o Geraldo Magela, que era Santo Amaro, que era vamos dizer, um ponto nervoso do movimento sindical naquele momento, né? Tinha Zona Sul, era o Geraldo Magela, Walter Schiavon, o Medeiros estavam também na região sul, e o Juruna também estava na região sul. De diretores que eu lembro eram esses. E aí nós comecei a ajudar, a trabalhar e fiquei como assistente de organização durante até 86, se eu não me engano. Aí nós fizemos uma rebelião no sindicato e mandaram nós embora. Então, aí, essa época que você entrou para o sindicato, para trabalhar no sindicato, era a época já meio de abertura, né? Política. Ainda estava bem dentro, ainda tinha perseguição. Eu lembro das greves que nós participamos, greves que a polícia ainda era muito repressiva, né? Então tinha greve todo dia. Era um momento efervescente, não tinha, você saía para trabalhar e não sabia se voltava para casa, pelo fato que você tinha que dormir. Nós fazíamos naquele momento, nós começamos em 83, aquela campanha da redução da jornada de trabalho. E começou por empresa. Então a gente saía, ia fazer assembleia, chamava a negociação, não tinha, aprovava a greve e a grande maioria das greves era de ocupação. A gente entrava para dentro e ficava. Ficamos 10 dias, semana, 10 dias, 11 dias, ficamos dentro de fábrica e só vinha as roupas chegando, a família vindo. Então tinha isso que era diferente do que... Agora, tinha muita repressão, porque vira e mexe ele tinha a polícia vinha mesmo para reprimir. Foi bem essa época que aconteceu a greve geral, né, de 83? Foi. A greve veio nesse esquentamento, né, que foi uma greve muito forte, né. Inclusive muito assim, puxada por esse sindicato. Foi. O sindicato esteve na frente mas também no sindicato, a gente tem que lembrar que o sindicato, quando vem em 82, 83, com a entrada do partidão ali dentro, que vem o Walter Schiavon, que vem o Geraldo Magela, que vem o Geraldino, que veio na diretoria aquela vez, o Jorge, o próprio Paulinho. Paulinho era assessor também, na época que eu era. Então deu o PCdoB também veio, na época o Hilário, o João Paulo Kulesca, e o MR8 já estava dentro. Mas essa organização mais à esquerda deu uma entrada e uma qualidade nessa ação sindical. E lógico que o Joaquinzão deu toda a liberdade. Tem muita gente que crucifica o Joaquinzão até hoje, mas o Joaquinzão ele teve um papel fundamental de dar essa abertura para que o movimento sindical crescesse em São Paulo do ponto de vista mais forte, né? Como que era assim o Joaquim? Ele era uma pessoa que dava, na sua opinião, assim, ele cresceu politicamente? Qual pessoa? Então, eu praticamente não tinha muito acesso a ele, né? A gente cumprimentava, alguma reunião que a gente ia, via.
Mas o que a gente via é que ele dava liberdade para o sindicato trabalhar, né? Nós fizemos uma greve na metalúrgica REM, era de uma estamparia, fazia latas, embalagens de metálica, na Chácara Santo Antônio, que uma greve que tinha muita repressão dos trabalhadores e muito acidentes, né, mutilações, e nós não conseguimos a penetração daquela empresa de jeito nenhum. E num determinado momento, os trabalhadores procurando, nós começamos a se organizar e definimos fazer uma greve um dia. Só que a empresa era muito aliada da polícia. Então, vamos todo mundo fazer greve. Quando nós fizemos greve de ocupação, você nem imagina aquela loucura, a greve desenvolveu um papel importante naquele momento. Eu lembro que o que nós... O Joaquinzão com aquela marca que tinha, que ele era o pelego, que não deixava... Ele deu toda a assistência, nós no meio de uma campanha salarial, pra você ter uma ideia, e ele em nenhum momento se negou a ajudar, então nós temos que... Nós temos que resgatar na história o papel do Joaquinzão. Pouca gente conseguiu falar, mas nós temos que pensar... Até o próprio Lula hoje fala que o Joaquinzão foi super importante na redemocratização e no movimento sindical. E essa greve ficou acho que mais de 10 dias, uma semana, mais de 10 dias. Teve um julgamento meio doido, não sei se vocês já ficaram sabendo, de jogar ovos nos juízes, E nasceu tudo da nossa turma ali, dessa turma de Santo Amaro, que era a turma mais doida que tinha, acho que estava lá. Então, assim, antes de prosseguir, de falar, enfim, dessas questões das eleições de 87, né, eu queria que você mais ou menos situasse nessa época como que estava a sua vida pessoal, assim, você tinha o quê, uns 20 e poucos anos? Você já 20 e poucos anos, eu casei em 85, se eu não me engano, morava lá na Zona Sul também, não tinha filhos, não tinha, né? Então mas a vida era o sindicato, era coisa, não tinha... Sua mulher não era daquela época, que era a primeira esposa, né? Primeira esposa, ela também trabalhava numa metalúrgica. Era metalúrgica. Trabalhava numa metalúrgica também. Então aí você falou que teve essa greve da REM, né, que foi em 85, e depois alguns metalúrgicos formaram um grupo, né? Tinha a oposição, tinha a situação, tinha também alguns outros sindicalistas que formaram um grupo alternativo, né? Que disputou a eleição também. Teve um racha teve um racha em 87, né? Estava caminhando para uma sucessão do Joaquinzão, e aí se pôs uma turma, parte Medeiros e uma parte da oposição que estava dentro do sindicato, a maior parte estava dentro do sindicato, é o grupo dos 11 que tinha. Então tinha tanto o PCdoB, partidão praticamente, fechou questão de uma chapa junto com parte de um grupo da CUT, que também era um racha dentro da CUT, né? E fomos para a eleição, que foi uma loucura do ponto de vista de narrativa. Você vai ouvir tudo desse momento. Nessa época você estava como assessor? Você era sindicato? Não, eu era ainda assessor. Tivemos a chance de participar da diretoria, nós abrimos mão, falamos, vamos trabalhar para unificar a categoria, né? Aí saiu a nossa chapa, que foi, no nosso entender, tem gente que fala que não, nós ganhamos a eleição, mas não levamos, né? Não, pode falar que é o choro de perdedor, mas nós tínhamos certeza que nós ganhamos. Entendi. Assim, só para a gente fazer uma questão mais teórica, o sindicato, acho que está um pouco dentro dessa questão, esse sindicato metalúrgico de São Paulo, acho que por ser uma categoria estratégica e na maior cidade do país, ele é alvo de muita disputa, né? Disputa ideológica. E que é uma coisa que começou principalmente na ditadura militar, né, que se formou o grupo de oposição. E tinha o grupo do Joaquim, que é tido como mais conservador. Como que você vê essa disputa? Isso
continua? Isso, se você acha que realmente havia essa separação ou que não, que o sindicato sempre foi aberto politicamente, plural? Como que você vê essa disputa assim, ideológica? Então, o sindicato, eu acho que até 81, 82, ele era mais fechado. O sindicato consegue se abrir, é lógico, com muita pressão que estava acontecendo em São Bernardo. Aqui também tinha as greves, 78, 77, teve muitas greves em São Paulo, até mais fortes do que eu havia no ABC. Lá tinha volume de gente, né? Mas tinha sim. Mas o Joaquinzão, ele abre o sindicato para trazer lideranças novas. Então, quando traz o PCdoB e o PCB para dentro, do ponto de vista de ação, o sindicato se torna muito mais forte, mais organizado, né? Enfrenta muitas mais greves por empresas, muitas. As campanhas salariais são campanhas muito boas. Então, acho que esse papel de trazer, abrir o sindicato, o Joaquinzão fez, tem que parabenizar ele, porque é isso que fez, senão tinha perdido o sindicato. Para a oposição, o MONSP, né? E, então, depois quando teve essa questão que vocês disputaram e perderam, né, mas, enfim, ganharam, mas não levaram, aí pelo que eu apurei, esse grupo ficou fora do sindicato durante um tempo. Isso. E depois vocês, como foi o retorno assim, de vocês? Olha, lógico, perdemos, né? Uhum. Saímos, acho que todo mundo tinha saído. Acho que o Paulinho se compôs no meio do caminho com o Medeiros, que ele estava no nosso grupo. Ele era a origem dele, do primeiro grupo nosso, era nosso grupo. Aí quando encaminhou para fazer a chapa, ele se alinhou, se compôs com o Medeiros, aí ficamos a turma de cá, que saiu a chapa da interna nossa do racha. Perdemos, cada um foi cuidar da vida, né? Tivemos, infelizmente, logo depois que isso ocorre, nós perdemos o Walter Schiavon, né? Ele teve um infarto fulminante trabalhando, né? Metalúrgico, trabalhando numa metalúrgica, deu um infarto, e cada um foi cuidar da vida. E aí começa um processo de trazer a turma para dentro de novo. Até porque o sindicato, para montar, para naquele momento, aquele cenário, ele teve que compor, de fazer uma chapa com trabalhadores que não tinham experiência da vida sindical. Então a diretoria não deu continuidade àquilo que estava acontecendo até 87. Então e para retomar, teve que começar a puxar. O Paulinho teve um papel fundamental, articulou muito isso de estar trazendo diretores. No primeiro momento, não sei se foi o Jorge, se foi o Geraldino, foram buscando. Depois Juruna, e o Juruna foi me buscar. Eu tinha saído, nesse período eu fui trabalhar na Faróis CBE, hoje é Grupo Valeô, em Santo Amaro. Aí eu saí da empresa, ele já tinha tentado, falei, então tá, agora estou sem nada, vamos lá. Aí voltei, né? E continuamos. Aí deu, né? Essa turma chegou, aos poucos nós retomamos um pouco disso. Você acha que o pessoal que ganhou, o pessoal do Medeiros, sentiu necessidade de trazer de volta essa turma? Sentiu. Tanto é que voltou todo mundo, né? E voltou, ficou tudo numa... Tanto é que incorporou e cada um continuou o trabalho. Entendi. E logo depois foi fundada a Central, né? Isso, em 91. Né? Como foi assim? Eu não estava aqui, eu estava na fábrica já. Eu não participei da fundação da Força. Mas logo depois... Lógico, eu vim em 93, né? 92, 93 eu voltei. Mas, assim, de qualquer maneira, assim, pelo o que você entende, qual foi o impacto da
fundação da Força para o sindicato? Olha, foi uma alternativa à CUT, né? Do ponto de vista, tinha a CUT muito forte e não contentava todo o movimento sindical do ponto de vista de ações, de ideologia, e a Força veio ocupar esse espaço. Ganhou muito espaço com isso. O Medeiros inaugurou o sindicalismo de resultados e foi crescendo. Então ela teve um papel fundamental, né, nesse processo, a não partidização da central. A central ela nasce pluripartidos, né? Então ela tem uma característica que agregou muito do movimento sindical. Respeitando cada um com o seu partido, isso sempre teve como forte aqui dentro da força sindical. E aí marca uma fase assim, totalmente diferente, né? Porque vinha daquela coisa de repressão e de repente vem uma coisa de crescer mesmo. Crescer mesmo. Você acha que para o sindicato, politicamente, representou assim, uma mudança, um reposicionamento político? Sim, porque um sindicato sem uma central sindical ele fica isolado. Ele funciona, lógico, ele está ali fazendo a representação da sua base, mas politicamente ele fica isolado, né? E a central traz essa possibilidade de estar dentro de um agrupamento com, não digo ideias iguais, mas próximas, ideologicamente próximas e compõe as necessidades de cada entidade. Então a Força teve esse papel de agrupar, né? Não foi fácil, a gente sabe, para conviver, você imagina nesse período, né? Mas ela vem de fases, né? Ela começa de uma maneira, vai mudando um pouco, depois estabiliza, depois tem que mudar de novo, então É verdade. E assim, como que foi a sua trajetória até a diretoria? Como você chegou a ser diretor do sindicato? Então, né, eu voltei aqui, acho que em 92, se eu não me engano, e estava numa metalúrgica eletrônica Cherry, né, já tinha, quando eu vim para cá, venho para ficar na assessoria, né, desligado, aí tem a eleição de 94, não sei, eu entro na composição da diretoria, eu sou o último suplente da diretoria, e aí começamos a trabalhar. Fiquei uma região que eu peguei para trabalhar, ficou aqui na região da Moca e Vila Carioca, uma região que eu já estava trabalhando com o Juruna, que o Juruna era o diretor, eu fiquei como assessor dele num período ali, aí eu assumo aquela região e ali começa o trabalho mais como diretor mesmo, né? Então, né, daí tem outras caminhadas, marcha para Brasília, teve outros processos que foram também dando visibilidade, né? Quando você entrou para a diretoria, o Paulinho já era presidente ou não? Era o Medeiros? O Medeiros era o presidente, eu quero saber agora, não, acho que já era o Paulinho, era já o Paulinho. E assim, você falou que teve essas caminhadas, qual foi assim uma campanha que para você foi bem marcante? Assim, ó, dentro da diretoria que eu lembro que foi muito importante, foi a marcha que nós fomos para Brasília, uma caminhada de 31 dias, a pé, né? 150, 160 pessoas. Nossa, que ano? Acho que foi 2000, né? Ela teve a reivindicação era a recuperação das perdas do Fundo de Garantia, que tinha aqueles planos Bresser, Collor, e também um salário mínimo de $100. Naquele momento ali, o salário mínimo era em torno de 55, 60, então era isso, para chamar a atenção. Né? O Medeiros era deputado federal naquela época, ele também participou dessa marcha. E eu ajudei a coordenar. Então nós saímos, um grupo montava as barracas, um grupo fazia a comida e o grupo de 100 pessoas andava. Andava. Bolhas e bolhas e bolhas e bolhas e bolhas. Isso gerou assim um sentimento de união? Assim, muito. Que não era só metalúrgica, nós fizemos, né, com as entidades filiadas nossas, costureira, químico, plástico, pessoal
construção civil, né? Então teve muito, então foi importante e marcou naquele momento essa marcha. Outra coisa que marcou também foi a campanha de alimento para o Nordeste, que foi também, agora não lembro o ano, mas deve ter sido um ano depois disso, que teve aquela comoção nacional de doações para o Nordeste de alimento, estava uma seca muito forte. Então nós fizemos grandes arrecadações, inclusive nós saímos com 2 carretas, nós fizemos um 1º de maio no Pacaembu, nós saímos do 1º de maio com 2 carretas, mais de 60 toneladas de alimento, e fomos entregar, fomos na Bahia, Monte Santo, na Bahia. Então eu comandando essas carretas, então também ajudou, porque isso deu divulgação, a gente viu uma coisa absurda, e desenvolveu outras campanhas também, que ela foi só o começo, depois teve campanha que nós arrecadamos, sei lá, umas 200, mais de 300 toneladas que distribuímos depois no Pernambuco, mas foi um marco naquele momento que deu uma visibilidade muito grande. É interessante que são campanhas já mais políticas, né? Foi. Então, assim, além do sindicato. Além do sindicato, mais para a sociedade. Né? E você acha assim que essa época, as condições de vida dos metalúrgicos, em comparação com o que dos anos 60, já tinha melhorado bastante, assim, com base nas reivindicações, as conquistas? Ah, tinha. A convenção coletiva já era uma realidade de avanços sociais, de cláusulas sociais muito importantes, né? Então ela deu, já era uma rotina manter os direitos. Então teve sim essa melhora nesse tempo, muito boa. O movimento de caso se fortalecendo, muito forte. E como foi assim a sua chegada se você começou como o último suplente, como você falou, aí você foi secretário-geral durante bastante tempo? Eu passei o 1º mandato como último suplente, no 2º mandato eu era o 2º vice, aí no 3º, não foi no 3º, foi no meio dele, nós tivemos um remanejamento, eu fui para secretário-geral. E daí com a morte do Heleno, em 90, quando foi? 98? Não, tem que lembrar a data. O Heleno 2008. Ele faleceu, a diretoria, eu era o secretário-geral, aí teve a diretoria definiu que eu seria o presidente. E foi essa recondução. Entendi. Você quer falar assim, um pouco, qual foi o impacto dessa tragédia assim, para você? Ah, muito grande, né? O Heleno foi um presidente muito atuante, né? Ele era um trabalhador de chão de fábrica mesmo, né? Ele se evoluiu na vida sindical, porque ele tinha muita dificuldade no começo, mas ele se esforçou, ele, né, é um exemplo de luta, exemplo de força de vontade, e estava em uma ascensão muito forte, né? O Heleno estava vindo, né? E, infelizmente ele saiu de São Paulo, que ele participou de um comício, a Marta Suplicy era candidata a prefeita aqui na Zona Leste, ele saiu, pegou a estrada, estava indo para Minas, perdeu a direção, caiu em uma ribanceira e morreu na hora. Nossa, foi, né? Então, infelizmente, né? Aí você assume a presidência e como que foi assim, assumir essa responsabilidade? É complicado, né? Uma coisa é você ser secretário, apesar que o secretário-geral também tem uma visão do todo operacional do sindicato, né? Então a máquina, para que dita, a estrutura você tem minimamente, você já conhece. Então, a presidência é decisões, são coisas, iniciativas, são outras, mais política, mais presença. Então, é lógico que foi um baque, mas conseguimos, indo mais ou menos tocando a vida aí. E depois você assumiu a presidência da Força também, com a saída do Paulinho?
Então, o que aconteceu? O Paulinho, como deputado, se elegeu deputado e não acumulou, e ele precisou se licenciar. Então, nessas licenças, ele se licenciava e eu assumia, o próprio Joruna assumiu, acho que uma vez também, se eu não me engano, para poder ele ter a liberdade de ficar mais em Brasília. Então, foi acho que 2 ou 3 vezes que ele se licenciou e eu assumi a presidência da Força. Eu queria que você falasse isso, assim, mais do ponto de vista da dedicação que isso exige, assim, a sua sacrifício até que faz de coisas mais pessoais, assim. Então, porque é difícil, porque você tem que se dedicar, você vê a vida, e aí a gente, hoje eu estou já no 2º casamento, tenho filha, né, hoje está com 15 anos, tem a Larissa está com 26, a Natasha do primeiro casamento está com 30 e pouco, mas a gente fica ausente, né? Então eu tenho, e é cobrado, você não imagina, então tem que se dedicar. Então dia de semana, praticamente de segunda a sexta, a gente tenta fazer tudo que dá no movimento sindical nesse dia. E tento reservar, porque muitas vezes ainda não é, o sábado ou domingo para a família. Mas com muita ainda, às vezes chega ainda que a gente tem que sair ainda no fim de semana. Mas tem que fazer, não tem jeito, né? Porque a central e o movimento sindical, lógico, mas a central é uma expoente. Então, a gente precisa tentar estar em todas aonde nos procuram para ir, nos convidam para ir, né? É muita palestra que tem que fazer, muitas reuniões que tem que ir, e a gente tenta cumprir isso da melhor maneira possível. É verdade. Agora, assim, já finalizando, eu queria que você falasse, para você, qual que é o papel do sindicato hoje no Brasil? Olha, eu acho que é o mesmo papel que ele nasceu para ter, né? O sindicato, quando nasce, ele nasce para combater a injustiça, combater o mal empregador, combater o trabalho escravo, né? Ele nasce para organizar os trabalhadores a enfrentar uma situação adversa. Eu acho que isso vem, é lógico que a gente pode falar que tem coisas cíclicas, que vai e volta, mas eu entendo que o sindicato ainda, o principal papel dele é isso, é organizar os trabalhadores na defesa dos seus direitos e ampliação dos direitos, essa representação. É lógico que tem as dificuldades de governo, tem governo que é mais tolerante ao movimento sindical, tem governos como o que nós vimos passado que não quer nem ver, nem ouvir o sindicato, mas o movimento sindical ele tem essa característica e não perde, né? Então, quando veio essa crise de 2017, que teve a reforma trabalhista, que ela vem com o objetivo principal, não era só a questão de mexer nos direitos dos trabalhadores, a principal era acabar com o movimento sindical. Isso era a ideia, acabando com o movimento sindical seria mais fácil a ampliação do que eles fizeram. Então o movimento sindical não morreu, por mais que quisessem que ele tivesse morto, ele se manteve, né? Como na ditadura. O movimento sindical, nem a ditadura conseguiu acabar. Nem com prisões, nem com tortura, nem com morte. E essa nova onda da direita quis acabar onde? No oxigênio do sindicato, que é o financiamento, que é o recurso. Mas os sindicatos conseguiram, respiraram e estão tocando, né? Ainda tem avanços, eu acho que o movimento sindical tem que ser reconhecido como relevante e essencial para a sociedade brasileira. O papel que ele teve durante esses anos de crise e também na pandemia mostra a força que o movimento sindical tem, porque ele foi além do que era obrigação, vamos dizer assim, que estava embutida nele, que era cuidar só do trabalhador, da sua base. Ele pensou no país, pensou em toda a sociedade. Então o movimento sindical deu esse salto de pensar a sociedade como um todo. Hoje nós temos, a maioria dos trabalhadores estão na informalidade, estão sem um movimento sindical, nós estamos tentando, e isso é outro papel que a gente está trabalhando, para ampliar essa ação do movimento sindical, para também estar representando ou dando essa assistência a quem não está dentro das empresas ou registrado em carteira profissional. Então o movimento sindical tem
essa força que a gente não... ela está aí, ela vem. Ela se oxigena e vem, né? E vai dar a volta por cima mais umas vezes ainda. Você sente que teve muita, sim ou não, uma mudança no perfil assim, da categoria dos metalúrgicos? Teve. Muita. Muita. O que era ser metalúrgico há 30 anos atrás? Era entrar numa empresa e ficar pelo menos 20 anos. Era o pai trabalhava no metalúrgico, o filho entrava e aposentava. Então tinha esse perfil mais de ficar na categoria até a aposentadoria. Isso mudou, né? Não só na nossa, mas... Então agora é muito curto, né, a permanência. Então isso aí muda. A questão das tecnologias, muito forte, a questão da formação também dentro das indústrias, das metalúrgicas, é outra. Então são coisas que vão mudando. É lógico que tem as dificuldades, porque a gente não consegue atingir talvez ainda as pessoas que não... Eu falo que não é culpa do trabalhador que é contra o sindicato, que é contra o movimento sindical, porque tem muito isso. Eu não vou naquela empresa porque o trabalhador não gosta do sindicato. Mas ele nem sabe o que é o sindicato, né? Porque nós temos depois de 88, depois da Constituição, que eu acho que foi um ápice do movimento sindical, lógico, das questões sociais também, o movimento sindical ele fica mais tranquilo. Não tem grandes lutas que estavam vindo dentro da ditadura, que tinham uma pressão, jornada de trabalho, licença paternidade, licença maternidade. Tudo isso nós já tínhamos nas conquistas dentro das convenções coletivas que estavam vindo. Quando chega 88, você tem um coroamento disso para todos os trabalhadores que lutaram e que não lutaram. Depois tem uma acomodação, eu acho que disso. Né? As pessoas mudou, a questão da tecnologia mudou a relação capital e trabalho. E o sindicato talvez não conseguiu acompanhar isso, talvez na proporção que deveria. Então isso dá um baque de você ter um índice de sindicalização diminuindo. Mas você olha, o mundo está isso. Uma questão da descentralização. Mas o mundo está, não é só no Brasil. Nós estamos vendo essa última, que é menos de 10%, mas no mundo todo está ao mesmo nível. Então temos que resolver isso com outras maneiras, né? Outras ações. Eu acho que o movimento sindical já está discutindo isso há algum tempo. Acho que a gente tem que se adaptar a isso. Mas eu acho que o principal papel nosso, isso é um defeito que eu falo que nós sindicalistas temos, é não contar a história do sindicato, não contar a história do movimento sindical. A gente pode ter a maior conquista em uma empresa ou numa categoria, numa convenção, a gente só vai falar daquilo. A gente não fala o que foi conquistado antes. Então aquele trabalhador que não sabe porque ele tem um 13º, aquele trabalhador que não sabe porque ele tem 44 horas semanais, aquele trabalhador que não sabe que não tem a licença maternidade, paternidade, ele não sabe porque ele tem, ele acha que aquilo é fruto do patrão. Verdade. Então nós temos que falar para ele que aquilo não foi fruto do patrão. Nós temos que chamar, você sabe. Eu costumo dizer, com o respeito que tem que ter, mas na igreja católica ou evangélica, o pastor ou o padre, um momento ali ele vai lembrar de um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás. Falou, vamos parar aqui, vamos fazer uma reflexão. Aconteceu isso lá atrás. A turma vai ali pensar, ele vai contar uma história e a turma vai ficar refletindo ali 10, 15, 20 minutos. O que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós não conseguimos falar o que aconteceu há 50. Nós não temos o Dia Nacional do 13º salário. Nós não comemoramos o 13º salário. Nós tínhamos que estar comemorando, né? Tinha comemorando as conquistas. Nós não fazemos isso. Então, eu acho que falta nós falar isso para o trabalhador. Falar, você entrou nessa empresa, outra coisa importante. O trabalhador, quando entra na empresa, ele já tem lá, na maioria, convênio médico, cesta básica, refeitório, ticket refeição, ambiente seguro,
né, dentro da possibilidade, mas com uma CIPA organizada. Só que ele acha que aquilo é o patrão que fez. É a empresa que deu. Não tem nada que a empresa deu ali. Ali foi luta. E essa ação nossa, essa inércia que eu falo desse ponto só, que não contar essa história, quem está se apropriando disso ainda é o patrão. Porque a hora que ele vai procurar um profissional para a empresa dele, ele coloca lá hoje na internet ou nas agências aí, benefício que você vai ter. Vale refeição, convênio médico. O patrão está falando para o cara lá que ele que vai ter aquilo porque é ele que deu. E não é, aquilo foi conquista. Porque não tem lá o sindicato, não chega lá e falar, isso aqui desculpa, mas foi aqui. Teve gente que foi presa, teve gente que morreu, teve luta, teve greve. Então, eu acho que nós temos que conscientizar, talvez, um movimento sindical nesse de contar a história, de mostrar que não chegamos ali sozinho, não foi uma nave que chegou aqui, jogou aqui o presidente atual do sindicato e o resto não tem importância. Nós temos que começar a incentivar o movimento sindical a ter isso. Não é uma coisa de mal intenção que eu falo que o movimento, ele não consegue. Então nós temos que incentivar. Eu falo muito, tem que voltar a contar a história do sindicato em livro, em vídeo, tem que fazer, tem que passar para a sociedade a importância, porque senão a gente sempre vai ter quem vai ser contra o movimento sindical, entendeu? Vai jogar contra. Então, eu acho que o movimento sindical tem esse passo para frente, tem que fazer. É verdade. Assim, agora só para finalizar, eu vou mudar um pouco o foco. Você falou um pouco já enfim, como que é a sua vida familiar, os sacrifícios e tal. Eu queria que você, a gente começou falando dos seus pais, seus irmãos. Eu queria que você falasse um pouco da sua família hoje, da sua atual esposa, Priscila, que eu conheço, mas eu queria que você também falasse o nome dela, as suas filhas, como que é, assim, quais são os sonhos dela, como que é você sente que houve uma mudança da sua vida desde quando você morava com seus pais até hoje, enfim, como que é essa? Uma mudança, sim, lógico. Hoje, né, eu já estou casado com a Priscila há 18 anos, né? A Dominique é a minha caçula, está com 15 anos. A Larissa é filha do primeiro casamento da Priscila, está com 26 anos. Nós moramos, né, a Larissa hoje mora em São Paulo, está fazendo faculdade de gestão ambiental na USP, então fica em São Paulo, que nós moramos em Atibaia. A Dominique está terminando vai entrar para o ensino médio agora, já no ano que vem, então já é uma outra fase. A Priscila ela trabalha com o ramo de aromaterapia, coisas integrativas, né? Então, moramos numa chácara, que era uma chácara que eu tinha há muito tempo, aí fui morar lá, então estamos no meio do mato, né? Então é um ambiente bom do ponto de vista de tranquilidade, cachorro, né? Essas coisas que a gente gosta. Então é importante isso, manter essa, né? A gente tenta o máximo quando dá, né, que a gente está falando, né? Fim de semana manter a família mais unida. A gente sabe que sem a família a gente não chega a lugar nenhum, né? Então a família é o principal alicerce que nós temos. Então eu tenho aqui a agradecer a paciência da minha família, né? Porque a paciência, eu sei que às vezes não é fácil, mas a paciência da Priscila e das minhas filhas, porque sem isso a gente não consegue avançar também nada não. Elas também ajudam bastante. Ajudam nas ideias, né? Me corrigem, né? Me corrigem bastante. Legal. Da valorização do movimento sindical depende de cada dirigente sindical que nós temos. Então, eu acho que essa é a responsabilidade que o dirigente sindical hoje tem, de mostrar à sociedade a importância que o sindicato tem, não só na vida do seu sindicato, mas na vida da sociedade brasileira. Sem o movimento sindical, com certeza nós estaríamos em outro plano de desenvolvimento, de civilização. Então, o movimento sindical, ele é muito mais do que só uma reivindicação na fábrica, é muito mais que só um benefício que conquista em uma convenção coletiva. Ele é a organização da sociedade e na defesa dos interesses daqueles que mais precisam. Não só da sua categoria, mas de todos os trabalhadores
que precisam do movimento sindical. Por isso que valorizem. A memória sindical precisa estar cada vez mais aberta para que a gente possa estar contando essa história. Valorizem a história. Faça um livro da sua entidade sindical contando a história. Conte a história real, não é a história para puxar o saco de um ou de outro diretor. Conta realmente como que é a história das conquistas que o sindicato trouxe na evolução dos anos que ele tem. O nosso sindicato em São Paulo completou 90 anos, né? E mostra aí, né, a importância que é dentro da sociedade, o papel importante que o nosso sindicato tem. Mas todos os sindicatos têm a sua história, têm a sua relevância e precisamos mostrar isso para a sociedade e ganhar a sociedade, que sem sindicato não tem democracia. Sem sindicato, a civilização estaria um degrau a menos. Então vamos ficar atentos e valorizar a nossa luta. E para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei.